Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo para o canal. Pronto, já estou no meu escritório para fazer a primeira resenha aqui nesse lugar novo, onde que pretendo fazer muitos vídeos aqui para vocês. E pela primeira vez gravando a resenha do Mick aqui. Já gravei aqui antes, especificamente, mas não tinha minha cadeira, não estava com o meu espaço 100% montado. Ainda não está 100%, faltam um sofá-cama ali atrás para eu assistir meu joguinho. Tô assistindo um futebolzinho aqui, então coloquei minha televisãozinha aqui, meu computador aqui, então fico de boa aqui trabalhando e curtindo um bom futebol. Consigo colocar jogo lá na TV, aqui no computador, para ficar de boa, para analisar mais jogos, enfim. E enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, estou assistindo aqui Vasco e Juventude. Assim que eu acabar, porque tá anotado aqui minhas dicas que eu vou passar para vocês agora, tô acompanhando o jogo do Chelsea, que fiz uma apostinha no jogo do Chelsea também. Então dá para acompanhar vários jogos aqui, tá uma maravilha. Tô adorando meu novo espaço aqui para gravar para vocês. E sem mais enrolação, bora falar de 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Então separei o dia que teremos mais jogos, só que bons jogos, né? Então preferi falar de domingo. 2 jogos a mais que sábado 4 joguinhos, por mais que fosse jogos rápidos ali, uma jogada rápida que eu iria falar aqui para vocês, vou falar um pouquinho mais, só que bons jogos. Acho que vai ser um domingo bem movimentado, bem agitado aqui pra gente. Tentei não ficar muito em cima do muro, acho que vai ser uma rodada para gols, é isso que eu estou esperando. Já começou no primeiro jogo da rodada, Sport e Atlético Mineiro. O Sport começou ganhando de 2-0, o Atlético Mineiro foi lá e virou o jogo para 4-2. E assim, jogão logo no primeiro jogo da rodada. E pelo que eu vi aqui de domingo, minhas análises, que eu espero é jogo para gols, beleza? Espero que seja um dia bem lucrativo para nós, beleza? Então, antes de eu passar minhas dicas para vocês, bora aos jogos que teremos esse domingo. Teremos Corinthians enfrentando o Ceará, Cruzeiro enfrentando o Fluminense, Vitória versus Botafogo, Flamengo versus Santos, Mirassol contra o Palmeiras e Fortaleza versus Grêmio. Então, ótimos jogos, espero que vocês gostem. Desde já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e bora para as dicas de hoje. Mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Corinthians enfrentando o Ceará. O Corinthians perdeu para o Bragantino na última rodada e o Ceará empatou com Fortaleza. Para esse confronto, não teremos aí Pedro Raul enfrentando o Corinthians. Por quê? Porque o Pedro Raul ainda pertence ao Corinthians, então não pode se enfrentar. Teve polêmica, tá? Na última rodada, porque como o Pedro Raul não pode jogar contra o Corinthians, a tendência era que ele tomasse um cartão amarelo, porque depois ele ficava zerado e tal, como ele já não ia jogar mesmo contra o Corinthians, então tava tranquilo. Mas, cara, a rapaziada que aposta, tudo chamou ele no direct, falou pra ele tomar cartão, falando que apostou e que ele precisava tomar cartão, não sei o que ia fazer a boa, e, cara, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de dar alguma bosta pra ele e tal, e ele não tirou a camisa, ele fez gol, não tirou a camisa, não fez salto, enfim, ele não tomou o cartão amarelo, não vai enfrentar o Corinthians, vai continuar pendurado. Então, tipo, galera que aposta, para de ser emocionado. Às vezes vocês mesmo fodem com a aposta de vocês e de todo mundo, porque tava todo mundo esperando esse cartãozinho amarelo aí pro Pedro Raul, e o que acontece? Ele não tomou porque vocês foram encher a porra do saco dele. Então, mano, cala a boca e não fala nada. Deixa o jogador jogar. Olha só quantas polêmicas já não foram envolvidas com questões de manipulação e tal. Quantos atletas não foram punidos. Então, vamos parar de encher o saco aí dos jogadores. Vamos fazer a nossa apostinha, ó, caladinho. Quanto menos atenção nós chamarmos pro nosso lado, melhor. Aí mais lucrativos seremos, beleza? Então, Corinthians versus Ceará. O Corinthians tá numa outra fase, perdeu pro Bragantino, muita polêmica em relação à arbitragem, mas assim, para esse confronto eu vou apostar no Corinthians, na vitória do Corinthians, tá? Tá com uma odd a 1,67, Corinthians, por mais que tenha ainda a chance de ir para a Libertadores pela Copa do Brasil, ele está tentando também no Brasileirão subir, dar um salto na tabela e ficar ali,
tentando beliscar uma pré-Libertadores, quem sabe, né? Tá aumentando as vagas. E o Corinthians jogando em casa, a gente sabe o quanto agride o adversário, o quanto vai para cima. E vai enfrentar um Ceará sem seu principal goleador, que creio eu que vai sair nos contra-ataques. Tá? É um jogo para o Corinthians mostrar, pressionar do começo ao fim e sair de campo vitorioso, beleza? Então vou cravar a vitória do Corinthians, está com uma odd a 1,67. E no mesmo horário teremos Cruzeiro enfrentando o Fluminense lá em Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Grêmio na última rodada, o Fluminense ganhou do Mirassol. Olha, para esse confronto é um Cruzeiro que jogando em casa já vacilou bastante, já perdeu muitos pontos, só que conseguiu encostar novamente nos líderes. Então tá ali na cola de Palmeiras, tá na cola de Flamengo, e não pode mais vacilar. Não tem chance para vacilar em casa. Já perdeu muitos pontos idiotas em casa. Já perdeu pontos para Santos, já perdeu pontos para Ceará, já perdeu pontos para Sport, para Fortaleza. Então, chega de perder pontos em casa contra um Fluminense, que é um time que não agride ninguém fora de casa. No último jogo fora de casa do Fluminense, eles não deram um chute a gol, nem para longe do gol, nem nada. Não deram nenhum chute contra o Ceará no primeiro tempo, e no jogo todo deu 4 chutes. Então é um Fluminense jogando fora de casa, que vai muito mal. Não vou cravar a vitória do Cruzeiro em casa, porque toda vez que eu cravo a vitória do Cruzeiro, eles vão lá e aprontam uma comigo. Então eu vou apostar em gols. Acho que em gols, não mais certeiro, mas assim, eu me senti mais à vontade de passar essa dica para vocês aqui em gols. Tá? Eu vou no handicap asiático e vou apostar em mais de 2,0 gols. Tá com uma odd a 1,70. Se você quiser pegar uma odd um pouquinho menor, no 1,75, tá com uma odd a 1,50, tá? 1,57 se eu não me engano. Mas assim, no mais 2, saiu 2 gols na partida, o nosso investimento retorna pra gente. Se sair 3, aí a gente tem win, tá? Se sair 1 gol, aí a gente tem head. Então, nesse cenário, mais de 2,0 gols, mais de 2 gols asiáticos, 1 gol, head. 2 gols, zerou, nosso investimento retorna pra gente. 3 gols, aí a gente tem win. Então, mais de 2,0 gols a 1,70 é minha dica de aposta para esse jogo, beleza? Próximo confronto também às 4 horas da tarde. Vitória enfrentando o Botafogo lá em Vitória. O Vitória ganhou do Inter na última rodada e o Botafogo ganhou do Vasco. Para esse confronto, minha dica de aposta vai ser em gols também, porque é um Vitória que está dando a vida para sair da zona de rebaixamento. Já saiu, inclusive. Mas tem o mesmo número de pontos, se eu não me engano, ou 1 ponto na frente do Santos. E assim, essa briga vai ser acirrada até o final. Vitória jogando em casa, precisa ir para cima, mas não é contra qualquer equipe, é contra o Botafogo. Botafogo, que o atual campeão e que vem de uma boa vitória diante de um clássico, né? É um jogo onde o Vitória vai precisar mais um jogo onde o Vitória vai precisar da vida. Não sei quem acompanhou as redes sociais. O torcedor do Vitória garantiu a vitória, os 3 pontos na última rodada contra o Internacional. Aquela imagem maravilhosa do pai carregando o filho ali cantando com emoção, vibrando, empurrando o time até o final. Isso que prevalece, é isso que é futebol. A torcida apoiando até o fim. O pai... É uma paixão que vai de pai para filho, né? É bonito de ver. Eu quero passar para o meu filho essa emoção que foi desse garotinho. Quem não acompanhou, tenta procurar aí nas redes sociais. A torcida do Vitória deu show no último confronto e vai dar mais um show aí. Eu estou esperando mais um show da torcida do Vitória nesse duelo contra o Botafogo. Para esse confronto, eu vou apostar em ambas marcas, mais de 2,5 gols. Tá com uma odd a 1,65. Por quê? Porque é uma Vitória que precisa ir para cima, precisa desses pontos em casa, não pode se dar o luxo de perder. É um Botafogo, um time forte, time complicado. Então acredito que vai ser um jogo aberto, onde o Vitória pode aproveitar as oportunidades de contra-ataque. Vitória não tem uma defesa muito boa, então Botafogo é um atual campeão brasileiro, pô. Então não é difícil esse cenário acontecer, né? O Botafogo ir para cima, Vitória conseguir os contra-ataques, ou Vitória pressionar, tentando a Vitória abrir muito, o Botafogo ir lá aproveitar os espaços. Enfim, vou apostar em gols, ambas marcam mais de 2,5 gols, é a minha dica de aposta para vocês, beleza? Pouquinho mais tarde, às 6h30 da tarde, teremos Flamengo enfrentando o Santos, hein? O Flamengo empatou com o São Paulo na última rodada e o Santos perdeu mais uma agora diante do Palmeiras. E para esse confronto é o seguinte, é um Flamengo que
também já perdeu ponto pra caramba. Parece que o Flamengo tá fazendo de tudo para o Palmeiras ser campeão, porque não é possível. Esse mesmo Flamengo perdeu para esse mesmo Santos, jogando na Vila Belmiro, só deu Flamengo. O Flamengo amassou o Santos. E no contra-ataque o Santos conseguiu vazar a defesa, segurou ali ainda mais o time do Flamengo e saiu vitorioso da Vila Belmiro, né? Agora o assunto é outro, é um Flamengo finalista de Libertadores também, brigando tete a tete ali com o Palmeiras e precisa recuperar esses pontos agora na caça ao Palmeiras. Tá? É uma situação difícil também para o Santos, porque está na zona de rebaixamento. Entrou na zona, agora, mano, o time quando entra na zona para sair é difícil. Mas assim, o Santos é um time grande, é um time de história. Vai ser muito difícil ver o Santos de novo rebaixado, né? Disputou a Série B em um ano, esse ano subiu e agora vai ser rebaixado de novo. É triste, né? Enfim, para esse confronto eu vou apostar em gols, tá? Não vou cravar a vitória do Flamengo porque tá com uma odd a 1,30, se eu não me engano. Então o Flamengo super favorito diante desse Santos perto do rebaixamento. E vou apostar em gols, tá? Eu vou cravar o mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,80. Diante dos últimos jogos, o Flamengo vem fazendo muitos gols, tá? Sofre alguns gols, principalmente contra times grandes. O Santos eu não vejo muito um poder de agressividade, né? É um time que agride muito pelos lados, principalmente no jogo passado contra o Palmeiras, Robinho Júnior rabiscando ali de um lado, o Guilherme, que é o que mais chuta gol, começou no banco. Então é um Santos que faz muita firula ali pelos lados e tal, e não é objetivo, na minha opinião, diante do que eu vi nos últimos jogos. Santos tentou agredir alguma coisinha ali, o Palmeiras saiu nos contra-ataques, porém não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo, assistiu o Palmeiras jogar. O Palmeiras teve 30 chutes a gol, não sei, mais de 10 escanteios. Mano, foi vergonhoso. E agora vamos ver contra o Flamengo se isso se repete ou se o Santos vai conseguir colocar seu futebol em campo e tentar agredir, nem que seja um pouquinho, esse time do Flamengo, né? Mas vou apostar em gols. Eu acho que sai esses 3 golzinhos aí na partida, nem que seja uma goleada do Flamengo. Mas vamos ver, né? Tá sem o Pedro, seu principal artilheiro. Tem outras peças importantes. Tem o Arrascaeta em ótima fase. Enfim, é um Flamengo muito difícil de ser batido. É um Flamengo que agride bastante, mas que às vezes deixa o espaço aberto ali no contra-ataque, não consegue recuperar. Vamos ver se o Santos consegue aproveitar algum contra-ataque, né? Então, mais de 2,5 gols a 1,80 odd é minha dica de aposta, beleza? E os últimos 2 jogos da rodada, todos às 8h30 da noite, começando com Mirassol e Palmeiras, hein? Mirassol tentando defender essa invencibilidade em casa, ainda não perdeu em casa, hein? Vai ter essa dura missão contra o Palmeiras. O Mirassol que perdeu para o Fluminense na última rodada e o Palmeiras que ganhou do Santos. É um Palmeiras que se isolou de novo na liderança. Tá a 2 pontos do Flamengo e que precisa continuar somando pontos, né, para não deixar o Flamengo encostar ou ultrapassar na tabela. Eu acho engraçado quando essas equipes, o Mirassol agora, ainda não perdeu jogando em casa, tem essa invencibilidade aí para defender. Mano, toda vez que chega o Palmeiras, ele vai lá e quebra esse tabu. Eu tô cansado desse time, tô cansado do Palmeiras ir lá e ir contra todas as estatísticas. O Palmeiras é um time do pacto. Então, se tem um time capaz de vencer esse Mirassol, é agora. Mas é o Mirassol surpresa do campeonato, é o Mirassol que vai para a Libertadores, só o gol do Vasco aí. Ryan, tava no meu cartola. E apostei em gol dele, hein? Ryan, gol do Vasco. Enfim, Mirassol não é um time besta, ganhou de grandes times jogando em casa. Arrancou pontos de grandes times jogando fora de casa. Então não pode cravar a vitória do Palmeiras. Palmeiras está fácil, não. É um jogão. A odd para esse confronto, o Mirassol para vencer é uma odd 4. E o Palmeiras está com uma odd 2 e pouquinho. Então é um Palmeiras favorito. A odd do Mirassol está lá no alto. Talvez no jogo eu coloque lá um handicap para o Mirassol, porque já é difícil o Mirassol perder em casa.
Tá? Já é difícil o Mirassol empatar em casa, quem dirá perder. Não é um resultado atípico o Mirassol perder para o Palmeiras, tá? Mas é que defende uma invencibilidade. Mas assim, se perder, acho difícil perder por mais de um gol de diferença, né? Então, não sei. Talvez eu coloque ali o Mirassol mais 2 e combine com alguma coisa. Vamos ver. Mas para esse confronto, a minha dica de aposta vai ser em gols também. Então, ó, você vai ver, é uma rodada que eu apostei em todos, quase todos em gols. De 6 dicas de aposta, eu vou dar a minha próxima dica na sequência, mas de 6 dicas, 4 vai ser em gols. Tá? E nesse daí, o ambas marcam mais de 2,5 gols, está com uma odd a 1,62. Beleza? E o último confronto, Fortaleza enfrentando o Grêmio. O Fortaleza empatou com o Ceará na última rodada e o Grêmio que perdeu para o Cruzeiro. Aí são dois times ruins, eu devia ter falado do Mirassol por último, né? Aí que ia acabar com um jogo melhor, né? Por último, mas enfim, só agora, né? Quem sabe faz ao vivo e vamos falar de Fortaleza mesmo. É um Fortaleza também jogando a vida para não ser rebaixado, mas o esquema do Fortaleza é o seguinte, o Fortaleza, mano, tá tudo dando errado pro Fortaleza. Fortaleza tava fazendo um jogão contra o Santos, foi lá e tomou um empate com gol contra. Fortaleza jogando muito no Clássico, foi lá e tomou um empate no finalzinho do jogo. Mano, é um Fortaleza que, tipo, porque tá começando aquele azar de rebaixado. Entendeu? Então, é apenas uma vaga, 2 times caem, eu acho que vai acabar sobrando pro Fortaleza isso daí. Não quero que o Santos caia, mas pelo andar da carruagem, o Fortaleza é um time mais azarado que Santos. E Vitória também, enfim, a sequência do Vitória é difícil, mas é um Fortaleza que pode estar jogando bem, fazendo tudo certinho, e acontece alguma coisa ali, alguém tropeça, tal, faz gol contra, mano, a maior patetada, vai lá o Fortaleza empata ou perde. E o Grêmio que, mano, o Grêmio não tem força pra nada, né? O Grêmio é um time que ficou naquela gangorra no campeonato inteiro. Acho que não cai, né? O Inter tá pior que o Grêmio e tal, mas é um Grêmio meio sem padrão de jogo, né? Um Grêmio meio desorganizado. Vamos ver, eu acho que o Fortaleza jogando em casa tem uma vantagem, ainda mais que tá dando. Eu acho que eles estão vendo ali que dá para sair, que os outros times também estão muito ruins. Então eu acho que é um jogo chave para o Fortaleza aí começar a sua arrancada contra o rebaixamento, tá? Então minha dica de aposta para esse confronto vai ser no Fortaleza, empate anula, tá com uma odd a 1,50. E vamos ver o que sai nesse jogo. Espero que o Fortaleza tome mesmo as ações do jogo desde o começo até o fim, e quando fizer o gol tenha capacidade de segurar o time do Grêmio, porque esse time do Grêmio é um time ruim, um time normalzinho, e que só vem de derrota, perdeu em casa no último confronto, perdeu no anterior, então é um Grêmio bem desorganizado, e o Fortaleza pode se aproveitar disso diante do seu torcedor. Então, essas foram minhas dicas de aposta. Tentei falar o mais rápido que pude, analisei bastante cada jogo, né? Mais de 20 minutos de vídeo, espero que na edição corte um pouquinho aí, vamos ver. E obrigado a vocês que assistiram até aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, tenham todos um ótimo domingo. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue lá no @resenha do Mickey pra gente resenhar um pouquinho mais, e vocês me falarem aí o que vocês acham dessa rodada e o que vocês fizeram aí em cada jogo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a todos vocês, um ótimo domingo, até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.